Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Between Shows. Eu escolhi um tema hoje. Eu pensei em falar sobre a minha vida na ginástica rítmica, enquanto eu faço minha maquiagem, né? Que muitos não sabem, mas eu sou ex-atleta profissional de ginástica rítmica. Eu fiz ginástica rítmica por 19 anos no Brasil, né? E sou ex-atleta profissional. Então, eu comecei bem pequitita lá com 5 anos de idade. Começamos eu e a minha irmã juntas, eu e a Morgana. Eu tenho duas irmãs também, que também são ex-ginastas. E nós começamos juntas, eu e a Morgana no esporte. Eu sou a irmã mais velha e a Morgana é do meio. E na verdade, a gente começou porque eu tinha uma prima minha que fazia GR, mas a Morgana, quando a gente era pequenininha, ela era muito flexível. Muito, muito flexível, desde pequenininha, sabe? Aí, como a minha prima já fazia GR e a Morgana era flexível, minha mãe falou, vou colocar elas. E colocou juntos também, né? Daí fomos nós duas pra ginástica rítmica. Eu com 5 anos de idade e a Morgana com 3 aninhos. Acredita, gente? Ela tinha 3 aninhos e já tava lá, pulando, fazendo os espacates dela. Ela levava um ursinho de pelúcia pro treino, que era o elefantinho colorido. Até lá no meu ginásio todo mundo lembra, as professoras que começaram com a gente, todas elas lembram do elefantinho colorido da Morgana, que ela levava quando a gente era pequena pra treino. Então tá, daí nós começamos primeiro com a professora Andreia, que era lá de Toledo. Depois passamos para a professora Solange, que trabalha até hoje com a GR lá em Toledo. Inclusive tem uma ginasta muito talentosa lá de Toledo, que agora é a Maria Eduarda, que está se destacando muito. Mas Toledo sempre se destacou na GR. Faz muito tempo já que o trabalho na GR é muito bom, é um esporte de referência, assim, lá na cidade, sabe? Então, nós começamos com a professora Andréia, depois a professora Solange, e ficamos 2 anos fazendo escolinha. Também porque nós éramos muito novinhas, né? E daí, quando você tá novinha, você não pode ainda competir nem nada. Então, nós ficamos na escolinha por 2 anos. Depois de 2 anos fazendo escolinha, minha mãe levava a gente todo dia lá, toda terça e quinta, né? Que era 2 vezes por semana a escolinha. Depois de 2 anos fazendo escolinha, nós fomos para o rendimento. Daí, finalmente, passamos para o rendimento, né? E aí a gente estava muito contente, muito animada com essa nova fase. Na época, a gente treinava o rendimento de Toledo, era lá na Air Sadia. Daí, nós passamos a treinar lá na Air Sadia, na equipe pré-infantil. Aí, nós fomos para a equipe pré-infantil. E eu e a Morgana juntos. Aí, treinamos na Air Sadia, depois nos movemos lá para uma outra localização, mas já na equipe, e começamos a competir quando nós éramos pré-infantil. Daí nós já competíamos estadual, e eu ainda não competi brasileiro no pré, eu competi o brasileiro só na categoria infantil, mas a Morgana acho que competiu o brasileiro no pré, se eu não me engano também. E é isso que ela fez. Nossa, essa cabeça é muito vermelha, não dá. Na minha bochecha. Dá um pouquinho. Mas daí começamos a competir desde novinhas, desde o pré-infantil. Então, provavelmente a minha primeira competição deve ter sido com 7, 8 anos, assim, sabe? De GR. E desde cedo nós já nos destacamos, assim. Mas o esporte era muito divertido pra gente quando a gente era pequena, assim, sabe? Foi uma fase muito boa da minha vida quando eu era criança, assim, que eu lembro com muito carinho. E até várias amigas, tipo, eu tinha muito mais amigas no esporte do que na escola, assim, por exemplo, sabe? Eu convivia muito mais tempo também com as meninas da GR do que com as pessoas da escola, assim, né? Então, desde pequena também ia na casa uma da outra, brincava, ia se encontrar e fazer o quê? Brincava de GR. E não bastava só treinar 1 milhão de horas por semana, a gente também queria brincar de GR, né? Mas aí a gente começou a se destacar, fomos crescendo mais. O meu primeiro campeonato brasileiro que eu competi foi na categoria infantil. E ele foi lá na minha cidade, em Toledo. Se eu não me engano, eu tinha 14 anos. No meu primeiro campeonato brasileiro, antes disso, eu só tinha competido estadual e jogos abertos, jogos da juventude, jogos escolares, né? Meu primeiro brasileiro foi lá em Toledo. Será que eu tinha 14 anos? Talvez tinha menos? Não sei. Mas no meu primeiro campeonato brasileiro, foi uma surpresa, pra mim, pelo menos. Porque como eu nunca tinha competido, eu não tinha noção da onde eu podia chegar, de como ia ser, de como tava na competição, né?
a nível nacional, assim, eu nunca tinha visto as outras ginastas também, né? Então eu não tinha, assim, não tinha ideia, né, de como ia ser. Daí foi a classificatória que nós competimos, nós competimos 4 aparelhos, né? Na minha época, desse campeonato brasileiro, os aparelhos da categoria infantil eram mãos livres, que as categorias de base da GR tem uma série sem aparelho. Então a gente chama de mãos livres essa série sem aparelho. Então tinha mãos livres, tinha corda, que também é um aparelho só da categoria de base. Tinha bola, que tem em todas as categorias até adulto. E tinha fita, que é um aparelho bem difícil, principalmente pra quem tá começando assim pra categoria de base, é um aparelho bem complicado, sabe? Se eu não me engano, no meu ano foi o primeiro ano que o infantil, a categoria infantil, teve fita, se eu não me engano, foi esse ano. Mas depois fico tendo mais, né? Mas então nós competimos 4 aparelhos, todas as ginastas competem 4 aparelhos, e daí nós temos uma nota de individual geral, que são a soma desses 4 aparelhos, mais a premiação por aparelho, né? Então nós competimos as eliminatórias no primeiro dia, e eu me classifiquei em primeiro lugar. Em primeiro lugar no geral, que é a soma dos 4 aparelhos. Eu lembro que foi uma surpresa pra mim, porque eu não tinha nem ideia se eu tinha noção de pódio. Primeiro que eu era pequena também, né? Não sabia direito como funcionavam as coisas. Eu não tinha nem ideia que eu tinha chance de pódio, que eu podia ganhar uma medalha, sabe? Claro que a gente treinava muito. Então a gente tinha esperança, mas o nosso foco maior na minha cabeça era na equipe, né? Eu não sabia que no individual eu ia ter essa chance também, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu me classifiquei em primeiro lugar, mas aí nós fomos pra final. E na final eu fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro lugar no geral, que já foi um resultado incrível pra mim. No meu primeiro brasileiro, né? Primeiro brasileiro, já era pequenininha, mas já voltei pra casa com um troféuzinho, sabe? E o mais especial também foi que era lá na minha cidade, então todo mundo foi assistir, sabe? Todos os amigos, toda a família, todo mundo. Então foi muito especial esse pra mim, que foi o primeiro brasileiro que eu competi. E por eu ter conseguido me consagrar a terceira melhor do país, no individual geral, na categoria infantil. Esse foi o meu primeiro campeonato brasileiro. Daí, depois disso, fui pro juvenil. E no juvenil, o que aconteceu? No juvenil, quando você troca de categoria, é um pouco difícil, assim, sabe? Porque agora eles ainda têm a divisão de idade também, mas na minha época não tinha. Então, eu passo o primeiro ano de juvenil e eu já compito com as pessoas, se não me engano, são 3 anos de juvenil. Eu já compito com as pessoas que estão lá há 2 anos, eu não compito com as pessoas que estão. Eu subindo do infantil, compito com as pessoas que estão no segundo ano de juvenil, com as pessoas que estão no terceiro ano de juvenil. Então era mais difícil, assim, sabe? Tem tipo uma. Não é uma recaída, porque você tá crescendo ainda, mas você competia pelo menos, né? Junto com essas meninas que já estavam lá nessa categoria há mais tempo e são mais velhas que você, né? E quando a gente é criança, assim, o esporte humano faz muita diferença, sabe? De evolução, até evolução de cabeça, assim, do psicológico. É até engraçado porque já fui professora também. Tipo, você consegue perceber a diferença das crianças que nasceram em janeiro para as crianças que nasceram na segunda metade do ano, sabe? Para as crianças que nasceram lá em outubro, setembro, dezembro, você consegue perceber essa diferença de nível, assim. Então, para criança é bem gritante. Agora, imagina não sendo só meses, mas sendo, assim, anos também, sabe? Então, você tem uma época ali de uma recaída, uma reestabelecida na categoria que você, às vezes, até com nessa idade, que você tá, tipo, 14, 13, 14, 15, você não entende muito, né? Que você vai cair pra depois conseguir subir de novo, né? Às vezes é, tipo, pesado, assim, né, pra criança. Nossa, mas ano passado eu fui tão bem no campeonato, esse ano, o que aconteceu? Sabe? Mas acontece. Daí, depois desse meu campeonato infantil, depois desse ano, todos os anos que eu me lembro, eu fui no campeonato brasileiro até o ano que eu parei a ginástica, né? Foi em 2016, foi meu último ano, 16 ou 17. Mas depois desse ano que eu comecei a competir o campeonato nacional, todos os anos, eu competi o campeonato nacional, tanto no individual quanto no conjunto também, né? Porque nós temos na GR categorias, campeonatos diferentes para o individual e para o conjunto. Então, eu fui nesse ano
pro meu campeonato do infantil. No próximo ano eu era juvenil, fui pro campeonato juvenil também. Não fui tão bem no campeonato, mas assim, não fui tão bem a nível de medalha e tudo isso, né? Mas eu acho que eu peguei final ainda, fui pra final. E daí no próximo ano também, logo depois desse campeonato que eu me destaquei, foi meu primeiro campeonato internacional, que eu fui pra Polônia. E eu fui pra esse campeonato justamente porque eu tinha me destacado no ano anterior no campeonato infantil. Então eu fui pra esse campeonato na Polônia pelo meu destaque do ano anterior. Só que daí fui pra lá e daí eu já era juvenil, né? Então não tive um resultado tão bom nesse campeonato. Mas foi uma experiência incrível, assim, sabe? Com essa idade, viajar internacionalmente, competir, representando o país, foi bem legal. Lembro que minha mãe, até que a gente viaja sem os pais quando a gente viaja, né? Daí eu fiz a minha. Até eu viajei antes de avião do que meu pai, do que minha mãe, sabe? A gente viajou antes do que eles. E eles ficaram bem preocupados, bem animados. Eu lembro que eu fiquei muito contente de ir pra Polônia também, porque a família do meu pai é de origem polonesa. Então foi muito especial pra mim também poder ir pra Polônia como a primeira cidade, o primeiro país internacional assim que eu viajei, sabe? Foi bem legal. Foi uma viagem bem especial. Eu tenho fotos até hoje, mas era fotos antigas daquelas câmeras. Eu lembro que eu levei a câmera, coloquei um filme com muitas fotos, sabe? Daí você revela depois, né? Você não vê na hora, né? Como é hoje, né? Mas enfim, fui pra esse campeonato, foi muito legal. E depois veio o juvenil, continuei treinando. Eu tive um momento bem difícil, assim, na minha carreira de atleta que eu chorava muito, que era muito difícil, porque tirando no esporte de rendimento, ele é pesado, assim, né? E quando a gente tá crescendo, a gente não entende direito o que tá acontecendo, então é difícil, às vezes, ter o suporte psicológico necessário, ter o suporte psicológico que a gente precisa, sabe? Não é sempre tão fácil, né? Exige muito do corpo, exige muito da mentalidade também. Você tá ali, você tá competindo o tempo todo, né? Às vezes você não tá pensando nisso, mas ali é competição o tempo todo, tanto entre as meninas que estão ali com você, né? A gente não tinha tanto esse problema assim, mas vai pra competição é uma contra a outra, assim, né? Todas pela equipe, mas cada um buscando o seu, né? Não uma contra a outra, mas cada um buscando o seu. E é difícil conciliar essa carga de treino com toda essa carga psicológica, sabe? Então eu tive um momento bem difícil da minha carreira, assim. Precisei de bastante suporte principalmente da minha família, assim, sabe? A gente tinha, graças a Deus, a gente tinha um clube bom, que tinha um suporte nutricional, a gente sempre teve psicóloga. O meu clube foi muito bom, assim, sempre, sabe? Nós sempre tivemos muito patrocínio. Hoje, eu acho que não tá como era antes, né? Mas nós sempre tivemos enquanto eu treinava, nós tivemos um patrocínio muito bom. O que ajudava muito, né? Eu nunca paguei pelas viagens que eu fui pra competir, sabe? A partir do momento que você também começava a se destacar, você tinha resultado, a gente ganhava um salário, uma ajuda de custo, sabe? Então, para uma criança, assim, uma adolescente mais nova que começa a receber um dinheiro, é bem especial, assim, também, sabe? Porque nessa idade você não consegue trabalhar, não consegue receber seu próprio dinheiro, né? Eu já recebi meu dinheiro justamente por esses resultados que eu tive, sabe? Pelo esporte. Então, era bem legal, assim, te faz até, de certa forma, amadurecer, assim, um pouco mais rápido, sabe? Em algumas coisas, né? Mas era muito bom ter o próprio dinheiro. Aí, tá, daí tava no juvenil. Meu primeiro ano de juvenil não foi tão bom, mas eu fui pra esse campeonato internacional, que foi muito legal. Depois, o meu segundo ano de juvenil, que eu acho que era o último ano de juvenil já, se eu não me engano, no meu ano, eu fiquei um ano a mais no infantil, que eu acho que trocou o regulamento. E daí, eu fiquei 2 anos só no juvenil, agora acho que é o contrário, não tenho certeza. Mas no meu segundo ano de juvenil foi muito bom. E no meu último ano de juvenil, eu competi o campeonato nacional, fiquei em segundo lugar geral no campeonato nacional. O campeonato nacional foi em Manaus, nós treinamos muito esse campeonato, mas muito. E nessa idade, que eu tô um pouco mais velha, o treino já não era mais uma brincadeira, assim, né? A gente sabia que tinha que treinar sério, a gente tava mais focada, mas ao mesmo tempo a gente também chorava muito, né? Eu lembro que foi bem difícil, assim, toda a preparação do campeonato, sabe? Mas esporte de rendimento é isso, né, gente?
que infelizmente não é só tipo um mar de rosas assim. E pra vir resultado, não tem outro caminho, né? Você precisa de treino. Claro que algumas coisas não são necessárias e nem são certas, mas o treino você precisa, né? Que é muito difícil também na cidade que a gente tá crescendo, entender e aceitar que você precisa desse treino, sabe? Porque você também tá numa idade que às vezes você quer fazer outras coisas, e é uma idade hormonal difícil assim também, sabe? Então é difícil de entender o que tá passando com você, de entender tudo isso junto, né? De aceitar que você tem que treinar ao invés de sair com seus amigos, assim, sabe? Nem sempre você quer. Mas pra você ter o resultado, não tem outro caminho, né? Você precisa treinar. E daí eu sempre treinei muito. Toda a minha infância, assim, e adolescência, eu passei a maior parte do meu tempo no ginásio, sabe? Que me trouxe até onde eu tô aqui hoje, né? E foi assim. Mas aí fui para esse campeonato juvenil, fiquei em segundo lugar no geral, o que foi muito bom. Nesse eu já tinha mais noção do quão perto eu podia chegar, do resultado que eu podia trazer. Mas aí quando você tem essa noção também do resultado que você pode trazer, a pressão aumenta, né? Porque você sabe que você pode trazer esse resultado, mas você só traz esse resultado se você competir bem. Para você competir bem, você tem que ter o quê? Treinado bastante, tem que estar bem preparada e você tem que também estar bem preparada mentalmente, porque o mental conta muito, né, no esporte. Então, se você não tá bem preparada mentalmente, você fica nervosa, você acaba cometendo erros que normalmente você não comete, né? Porque se você tá nervosa, é muito difícil. Muito difícil. Mas a gente tinha psicóloga que ajudava bastante. Lembro que eu tinha uma técnica que falava assim, se você for errar, não erra pelo medo. Não precisa ter medo. Mas eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça. Era a Solange, a técnica da Maria. Ela falou assim, erra porque você errou, mas não erra pelo medo. Daí isso ficou na minha cabeça assim, tipo, querendo ou não, você não precisa ter medo, né? Mas pensa, gente, você treina o ano inteiro pra mostrar ali tudo que você treinou naquele 1 minuto e meio. É difícil, sabe? Você tem uma chance. A gente tem 4 aparelhos, né? Então uma chance por aparelho, mas você tem uma chance pra mostrar tudo que você treinou no ano, naquele 1 minuto e meio. Então, assim, não é tão simples assim quanto parece, sabe? Tem bastante pressão. Mas nesse campeonato eu competi muito bem. Fiquei em segundo lugar no geral, na categoria juvenil. Eu fiquei em segundo. Foi muito bom. A nossa equipe ficou em primeiro lugar, eu acho. Foi em Manaus, nós passeamos também, sabe? Foi muito divertido. Nós fomos no Encontro das Águas do Rio Negro e Solimões. Tem umas fotos até muito engraçadas, porque é muito engraçado a gente ver nossas fotos de antigamente, né? Tipo, eu quando era adolescente, gente. Sério. Eu prefiro que nem lembrar, mas eu usava aparelho, usei o freio por um tempo, o freio de burro, eu usava os quadradinhos também, sabe? Nossa, irreconhecível. Ainda bem que a gente cresce, né? E que o tempo passa assim, mas, sério, irreconhecível, ainda bem. Mas daí depois, nesse ano, se eu não me engano, eu acho que eu também fui para uma competição internacional que foi em Bariloche, na Argentina. Eu fui ok também, eu acho, mas eu não trouxe nenhum resultado dessa competição. E depois disso, eu fui pra categoria adulto. Daí a categoria adulto começa a ficar tudo bem mais difícil, né? Porque lá já estão as meninas bem mais experientes e as meninas ficam cada vez mais experientes, né? Você novinha chegando ali já começa a ficar bem difícil. E essa é a categoria de principal competição, né? Olímpica, de elite, tudo é ali na categoria adulto, é a última categoria do esporte da ginástica rítmica, né? E daí na categoria adulta eu continuei treinando, competindo em campeonatos nacionais, competi em alguns internacionais. Eu fui para um sul-americano na Venezuela, sul-americano de seleções e pan-americano de clubes. Esse eu fiquei em segundo lugar no geral. Foi muito bom também, foi muito legal. Inclusive, nesse campeonato, eu fiquei em segundo lugar no geral e a Morgana, minha irmã mais nova, ficou em primeiro lugar no geral. Então, nós dividimos o pódio. Foi muito legal, bem especial esse campeonato, sabe? Muito, muito legal. E nesse, eu lembro que a gente viajou com uma delegação bem grande também, porque nós competimos
conjunto e individual. Então, a época de treino foi bem difícil também, porque nós estávamos treinando ao mesmo tempo o conjunto e o individual, sabe? Então, assim, treinar 4 aparelhos de individual já é pesado. Mas treinar 4 aparelhos de individual, mais 2 aparelhos de conjunto, 2 conjuntos diferentes, nossa, é cansativo, hein, gente? Nessa época, eu lembro, eu tive várias épocas da minha carreira que eu nem ia pra escola. Que antes da competição, 2 meses antes da competição, eu nem ia pra escola só pra treinar, porque precisava desse treino, sabe, pra eu ter um bom resultado. Ou era isso, ou eu não treinava. Nossa, quando bosta aqui no meu dente. Mas ou era isso, ou não trazer resultado. Então era difícil assim, sabe? Mas essa é a vida do atleta de rendimento, né? Não é tão. Não é fácil, você tem que se. Tem que escolher, né? O que você quer. Depois que eu fiquei mais velha, um pouco eu entendi melhor e até agradeci meus pais por eles não terem deixado de desistir, que teve uma época que eu queria muito desistir, porque é difícil, sabe? Mas a ginástica me trouxe tudo que eu tenho hoje. Hoje eu tô aqui por causa da ginástica. Foi difícil, mas foi o futuro que me deu esse futuro que eu tenho hoje, sabe? E não tem caminho fácil, na verdade, né? Só que com o esporte de rendimento começa a ficar difícil desde muito cedo, né? Esse que é o mais difícil quando você é pequeno. Você não entende, assim, o que tá direito, o que tá acontecendo. Você não tem idade madura suficiente mental pra entender aquele tanto de responsabilidade, sabe? Então você tem muita responsabilidade desde cedo, né? Isso que é o complicado do esporte. Mas de certa forma te força a amadurecer mais rápido, né? Quando você fica mais velho, você entende melhor, e daí é mesmo uma escolha sua, né? De estar ali. Ou não. Depois eu fiquei na categoria adulta, né? Até eu terminar minha carreira, continuei indo para campeonatos nacionais. Não trouxe mais resultados de individual geral, mas trouxe sempre de equipe, o conjunto também, continuei competindo. E do lado disso, né, do individual, eu sempre competi conjunto também. No conjunto nós sempre trazemos resultados também. Sempre no pódio. Não sei se tem algum ano que a gente não trouxe resultado de pódio nacional, assim, sabe? De conjunto. Acho que sempre teve. O meu clube se destacava muito, sabe? Essa é uma dica ó, pra batom. De passar pó em cima, porque daí ele não sai, sabe? A gente faz isso aqui no show, é ótimo. Daí eu passo pó branco, mas depois eu passo pó da mesma cor do batom. De novo, porque depois que eu passei o pó branco, ele fica mais apagado, né? Daí assim ele volta. Mas aí é isso, gente. Eu competi sempre o conjunto, competi sempre o individual. Então a minha vida desde cedo foi bastante corrida, bastante treino, bastante aprendizado. E me trouxe até aqui, né? Depois, para eu vir pro circo, eu só precisei melhorar mais a minha força, né? Porque a minha flexibilidade eu já tinha. Depois de adulto, é muito mais fácil você ganhar força do que você ganhar flexibilidade, né? Flexibilidade até, tipo, ao nível que a gente tem na GR, é impossível praticamente você ganhar depois de adulto, né? Claro que você consegue melhorar a sua flex, mas tanto tem que começar o treino desde criança, né? Mas dá sim pra melhorar a flex depois de adulto. Não tanto a nível profissional, né? Se você nunca fez nada quando era criança, é mais difícil de chegar no nível. Hoje, por exemplo, eu também não tenho a flex que eu tinha quando eu fazia GR, né? Também porque eu alongo de um jeito mais consciente hoje. E eu não vou muito além do meu limite, porque eu não preciso, né? E não precisa ficar me quebrando lá pro que eu faço hoje. Eu vou só no que eu preciso, né? Que é mais saudável pro meu corpo. E é bom também reconhecer esses limites, sabe? Conforme você vai crescendo, você vai entendendo melhor os limites do seu corpo e até onde chegar e o porquê de chegar ou não. É bom saber disso também, porque prolonga a sua vida, né? Tanto como artista, como até como fazer isso pro hobby. Tipo, prolonga a sua saúde nessa jornada, né?
Então é isso, gente. Eu tô quase acabando já minha maquiagem. A minha maquiagem do Curti, ela é mais simples assim, não é tão complicada do que alguns shows do circo, né? Mas eu gosto porque as pessoas conseguem me reconhecer. Se alguém vem assistir o show, consegue ver quem eu sou, sabe? Não é, não é aquele negócio que pinta a cara toda também, sabe? Então eu gosto assim. Mas ela é mais simples mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até a próxima.